Você já foi em algum culto em que Deus não tenha sido louvado? Eu já. Esse culto aqui é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Sejam bem-vindos todos os visitantes. Nós temos alguns visitantes aqui, nossos irmãos do Noêmia. Sejam todos bem-vindos. Nós nos alegramos com a presença de cada um e juntos nós queremos louvar ao nosso Deus, que é grande e que é maravilhoso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Antes de nós cantarmos esse cântico que vem em seguida, nós vamos ler juntos esse versículo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos cantar esse cântico com alegria. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória
iluminasse. Nós te louvamos, Pai, pelo teu amor. Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pelas tuas grandezas. Nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas derramou sobre nós o Consolador, aquele que intercede por nós, aquele que nos instrui. E te pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor venha em cada parte desse culto, Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando a fazer tudo para a honra e glória de teu santo nome. Em nome de Jesus que eu peço isso. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Existe uma conspiração espiritual para que você não esteja na presença de Deus nesse momento, agora. Essa conspiração é o tempo todo, mas especialmente nessa hora de culto. Vamos esperar todos se acomodarem, né? Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Irmãos, eu estava dizendo que existe uma conspiração espiritual para que nós não estejamos agora na presença de Deus como nós queremos. As forças espirituais do mal estão agindo. E eu quero pedir que você baixe sua cabeça e entregue esse momento de culto ao Senhor. E se entregue também a Ele, para que seja um momento de culto coletivo real, que todos nós que aqui estamos possamos realmente cultuar o Senhor, que esse nosso culto seja aceito por Deus. Então, ore, entregue isso a Ele. Se for algum pecado seu, confesse, entregue esse momento de culto à sua vida, para que realmente nós possamos estar cultuando o nosso Deus. Depois de um tempo de oração silenciosa, eu vou pedir a Glaucia que nos dirija a Deus numa oração. Ficou aberta, nós vamos continuar lá em João. Mas se você já fechou, abra de novo. Lá em João 1. Agora nós vamos ler o versículo 14. João 1, versículo 14. Mesmo assentados, vamos ler esse versículo juntos.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. Antes de nós cantarmos esse hino de Natal, seria bom dizer que nós, cristãos genuínos, sabemos comemorar o Natal, sim. Essa data, na verdade, como a maioria já sabe, é uma data que começou com o paganismo, né? Eles adoravam, na verdade, no dia de Natal, o Deus Sol. Depois, se você quiser pesquisar, vai lá, que começou assim. Mas nós hoje, o que interessa é que nós hoje, os cristãos verdadeiros, entendemos o Natal. Nós sabemos o que nós comemoramos no Natal, né? Não é mesa farta, não é bebedeira, não é presentes, não é ficar endividado, pendurado aí no cartão de crédito, mas é comemorar Jesus, é comemorar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos cantar com bastante alegria esse hino de Natal. Vamos ficar de pé. Também
trate como o Senhor merece. Nós queremos pedir ao Senhor que se faça presente aqui no nosso meio, especialmente no nosso coração. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor fale, Senhor, com cada um. Prepara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso emocional, para receber a Tua palavra, para realmente Te cultuar, ó Deus, em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos por Jesus, o nosso Salvador, que veio, Pai, que se tornou carne e viveu entre nós e morreu numa cruz, derramou o seu precioso sangue para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nos curvamos diante da Tua majestade e agradecemos ao Senhor por este grande amor. Pai, fica conosco nesse momento agora de louvor, através dos cânticos. Abençoe o nosso grupo, o Ministério de Louvor que vai nos liderar. Deus, que esse culto seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra então para o Ministério de Louvor. E se você deseja ofertar ao Senhor, se você vai dizimar ao Senhor, você tem a oportunidade agora. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor Deus à luz. Do que desfrutar do amor do Senhor e do que ter a paz do nosso coração. Só tem a paz no coração quem conhece Jesus e quem tem Jesus no coração. Quem já foi liberto do pecado. Amigo de Deus,
E nesse mesmo sentido, nós vamos cantar que calmo, sereno e tranquilo é o nosso viver. Nós sentimos descanso no nosso viver, porque temos Jesus e a paz do Senhor está no nosso coração. Te louvamos pelo Teu Filho Jesus, ó Pai. Te louvamos porque Ele nos salvou, ó Deus. Te louvamos porque temos a certeza de que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, ó Deus. Pai, te louvamos porque reconhecemos que só Tu és Deus, ó Pai. Não existe outro como o Senhor, ó Deus. Pai, que tudo que nós cantamos aqui nesta noite, ó Pai, seja verdade nas nossas vidas, ó Pai. Deus nos livra, Pai, da hipocrisia, Pai, e da maldade, Senhor, em nome de Jesus, e que o sentido de viver em Jesus, ó Pai, que nada mais seja mais importante do que o Senhor Jesus nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Meus amados, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana do Progresso.
normalmente sou eu quem prega, mas hoje coincidiu com o treinamento que eu tenho feito com o presbítero Toninho dele pregar. E eu louvo a Deus que Deus é que conduz a igreja dele. Eu tenho certeza que a pregação que o irmão vai expor vai vir de encontro à nossa necessidade para esta noite, que é uma noite especial e festiva. Os irmãos que não sabem, eu tenho treinado o Toninho, né? Tenho dado aulas para ele sobre pregação. É um projeto que nós temos sonhado. E já fica aí agora, você que está aqui dentro e tem vontade de aprender a pregar, né? E quiser conversar comigo, a gente pode desenvolver. O Toninho conversou isso comigo há um tempo atrás e nós viemos desenvolvendo. E eu dei aula para ele como se dá dentro do seminário. Claro que eu peguei mais leve com ele em alguns pontos, mas de ter que ficar na minha frente e pregar para mim, só para mim, e eu avaliá-lo e criticá-lo como a gente faz no seminário, tudo eu fiz com ele. Esse sermão é fruto desse trabalho árduo que o irmão vem desenvolvendo. E os irmãos sabem o tanto que eu sou zeloso com o meu púlpito. Não é qualquer um que sobe aqui em cima para pregar, tá? Então, se o Toninho está aqui, foi porque eu trabalhei com ele e eu sei o que ele vai pregar aí nesse sermão, tá bom? Então, presbítero, vem aqui à frente, vamos orar. Eu tenho certeza que o que o irmão vai nos trazer nesta noite vai nos edificar como igreja do Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, bendito seja o Senhor pela tua igreja. Bendito seja o Senhor que mandou o teu Filho vir a este mundo para redimir esta igreja da qual o Senhor ama. Deus, que o Senhor fale conosco, como o Senhor tem falado conosco ao longo dos anos. A igreja visível do Senhor tem sido assistida por meio da pregação da tua palavra, Deus. Deus, que o Senhor use esse filho ordenado ao ministério como presbítero, incumbido também de poder pastorear a igreja do Senhor. Que o Senhor use esse filho do Senhor para proclamar a verdade do Senhor nesta noite. E que nós saímos daqui edificados e fortalecidos pela verdade santa, exposta por meio da pregação e usada por meio do Espírito Santo do Senhor. Fica conosco, Senhor. Fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, que responsabilidade, né? Mas a responsabilidade não é perante o reverendo Josley. A responsabilidade é perante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se aqui estou, foi porque Deus assim o permitiu. Se eu fui treinado, foi porque Deus colocou no coração do reverendo Josley que ele deveria me encaminhar para que eu conhecesse mais a palavra do Senhor. Por esse motivo, hoje, com muita satisfação, estou pela segunda vez nesta igreja. Na primeira vez foi numa mesa, hoje eu ocupo a tribuna sagrada. Não que aquela mesa fosse menos do que isso, porque o importante é a palavra do Senhor e não a mesa. Então eu saúdo novamente todos os irmãos na doce graça, paz do Senhor. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos efetuar a leitura do verso 1 ao 11. Filipenses 1 ao 11.
A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegrias, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, pela tua permissão abrimos a tua palavra, efetuamos a leitura e agora eu peço a unção do teu Santo Espírito para meditarmos sobre esta mensagem que o Senhor colocou em meu coração para transmitir a esta igreja, e eu tenho plena confiança e a certeza que servirá para a edificação de todos nós que aqui nos encontramos. Fica comigo, Senhor, e me use de acordo com a tua santa vontade. Amém, amém e amém. Queridos, a igreja de Filipos enviou Epafrodito a Roma, onde Paulo se encontrava preso. E Epafrodito foi enviado a Roma como delegado da igreja, ou seja, um representante da igreja de Filipos. E ele foi enviado a Paulo para levar uma oferta da igreja e participar a Paulo de tudo aquilo que acontecia na igreja. Em meus pensamentos, eu vou fazer mais ou menos uma comparação com o presbitério, que é um concílio que se reúne uma vez por ano e todas as igrejas se colocam os seus delegados para prestar contas de tudo aquilo que foi feito e de tudo aquilo que aconteceu. Com a presença de Epafrodito, que era muito amado de Paulo, Paulo escreve uma das coisas mais lindas que eu já li. E quando o reverendo Josley falou comigo, eu disse: a carta Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, ela começa de uma forma sublime, segundo a vontade divina. O relacionamento entre este apóstolo e aquela igreja foi iniciado na sublimidade da ação do Espírito Santo. Não somente a epístola, mas o relacionamento entre os filipenses e Paulo. Todos têm um começo abençoado segundo a vontade do Senhor. Paulo recebe divina revelação para mudar de curso e assim chegar a Filipos. Isso tem uma razão de ser, queridos irmãos, porque a cidade de Filipos era uma cidade mais importante do Império Romano. Tanto assim que era mantida uma guarnição da guarda pretoriana para a proteção desta cidade, porque era o portão de entrada para a Europa. Nesta epístola, Paulo demonstra o seu grande amor pelos irmãos e sua alegria em estar entrando em contato e aproveitar
aproveita o ensejo para exortá-los como pastor na palavra de Deus. É interessante que nós temos pastores que cuidam das nossas igrejas. A irmã que esteve aqui antes disse que existe uma guerra espiritual, e esses filhos de Deus que foram escolhidos, ordenados e empossados como sacerdotes da igreja, são responsáveis para instruir os membros da igreja, as suas ovelhas. E é interessante que Paulo, preso em Roma, uma cidade muito distante, ele não se esquecia dos irmãos de Filipos, ele não esquecia da igreja, ele não esquecia de como essa igreja foi formada, o que ele passou para que essa igreja fosse formada, e que nós vemos que pastores hoje passam, que não é fácil você cuidar de ovelhas, mas eles são ordenados e ungidos para isto. O texto de Filipenses, de 1 a 11, nos mostra 3 iniciativas que formam o começo de algo abençoador. A primeira iniciativa, em comunhão com Deus, reconhecer a pequeneza de nós mesmos. Aqui fala sobre humildade, aqui fala sobre o caráter de um servo de Cristo, em ser humilde. Nunca se achar mais do que alguém, e sim alguém mais do que você. Queridos irmãos, eu pergunto, nós temos sido humildes assim, como a palavra de Deus manda? Quando nós encontramos com alguém na rua que essa pessoa não é nossa conhecida e ela olha para nós damos um sorriso para ela, ou falamos bom dia ou boa tarde, ou nós passamos direto? Você, mulher, que vem passando um homem, ele olha, você dá um sorriso e cumprimenta? Ou você tem medo que algo ele pense diferente? Às vezes a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, um olhar, um cumprimento, principalmente nessa época que nós vivemos, num mundo carrancudo, que todo mundo anda com pressa, com raiva, a ponto de explodir. E nós, como cristãos, e Paulo nos ensina isso nesta carta, que não importa em que estado você esteja, você tem que estar alegre, você tem que estar feliz, mesmo que doa, e que doa muito, você tem que estar feliz. Mas Toninho, eu vou cumprimentar um cara que eu não conheço, ou uma pessoa que eu não conheço. Eu costumo dizer o seguinte, que o desespero mora ao lado. Muitas vezes a pessoa passa na tua porta todos os dias, e você não tem coragem de falar um bom dia, boa tarde, como você vai? E lá em Neemias a gente vê que fazer perguntas é muito perigoso, porque se a pessoa disser para você o que ela tem, você torna-se responsável em resolver aquele problema, orando e pedindo a Deus por ela. Às vezes essa pessoa que passa na tua porta está esperando somente o momento de você falar oi, e ela olhar para você e dizer: me salva. Nós fazemos isso, irmãos. Primeira parte, a primeira iniciativa é a humildade. Quer coisa pior do que filho de banco? Todo mundo reclamando, gente falando, tem que mandar essa mulher embora porque ela é muito mole. E você é um cristão verdadeiro, você entra no mesmo ritmo? Ou você tenta acalmar aquela pessoa que está nervosa? Mandar a mulher embora, ela vai perder o seu emprego, vai perder o seu ganha-pão. E como é que vai ficar? Então nós temos que estar sempre humildes.
Então, o caráter de um servo de Cristo é reconhecer sua natureza inferior e serviçal diante dos outros. O caráter de um servo de Cristo abre mão de conhecimentos e primazias com o líder. Isso nós vemos dentro da igreja. Todo mundo quer ser líder. E os que são líderes, às vezes estufa o peito e fala, eu sou líder. E os outros querem ser líder. E a liderança vem de Deus. É Ele que dá a liderança. A segunda, o caráter de um servo de Deus abre mão de reconhecimento, isso eu acabei de dizer. A segunda, em comunhão com Deus, reconhecer o valor dos outros. Como é que a gente vê o valor dos outros? Como é que nós reconhecemos o valor dos outros? Eu estava sentado ali, conversando com a minha esposa, eu disse que facilidade que a irmã tem para tocar no instrumento. Só que eu não tenho inveja dela, porque eu não tenho esse dom, mas ela tem. Louvado seja o Senhor por isso, porque ela alegra-nos com a música da qual nós cantamos com o coração, e ela faz uso do instrumento. O servo de Cristo reconhece o valor daqueles que vêm depois e são aparentemente menos experientes e precisam de auxílio dos mais experientes. Uma das coisas que eu sempre senti falta na igreja é o acompanhamento dos novos convertidos. A pessoa vem, se entrega, faz profissão de fé, coloca-se uma Bíblia na mão dela e ela vai embora. E aí? Onde estão os líderes que têm que dar apoio, mostrar a eles? Eu tenho 73 anos de idade. O reverendo José me mostrou coisas que eu nunca tinha visto e já tinha passado por cima várias vezes. Então nós temos que nos preparar para isso. Os mais antigos, dar a mão, ser o suporte aos mais novos. O servo de Cristo reconhece a posição e função de outros em suas capacidades dentro do corpo de Cristo. A terceira iniciativa, em comunhão com Deus, reconhecer a supremacia divina sobre tudo e sobre todos. Então eu falo bem, eu sou o bambam. Eu carrego as cadeiras, eu arrumo tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu boto não sei o que. Aí chega aqui dentro e eu começo a dar ordem. Até no pastor. Quando ele é mole, né? Aí olhando o conselho, então a gente que é presbítero, né? Aí chega e não, porque não sei o que e tal, porque assim eu não gosto, porque aquele jeito é difícil e tal. Só que não é bem assim. A primazia dentro da igreja é de Deus e é Ele que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Ele que faz o seu corpo andar de acordo com a sua vontade. E nós temos que nos entregar de corpo e alma para que Deus nos use. O servo de Cristo reconhece o Deus Trino como verdadeira fonte de graça e paz na vida dos crentes. Shalom significa harmonia consigo mesmo, harmonia com a natureza, harmonia com o próximo e, o mais importante, harmonia com Deus. O servo de Cristo sempre aponta a atenção do santo. Por isso que eu falei, se você encontrar com alguém, você cumprimenta, você dá um sorriso. Se você não faz isso, você também não fala de Jesus para essa pessoa. A coisa mais difícil que existe é nós falarmos de Jesus para outra pessoa. Não sei se nós temos medo, se nós temos vergonha ou o que é, mas nós temos dificuldades para falar. Quando estamos reunidos, nós ficamos fortes, mas quando nós estamos sozinhos, nós somos fracos.
E aí o pastor diz: você ora quantas vezes por dia? Ah, pastor, uma vez por semana. Você abriu a Bíblia essa vez? Abri sim, eu vim 4 vezes na igreja. Então nós temos que nos preparar, ver o que Deus quer de nós e perder esse medo. Perder esse medo. Porque Deus é maior de todas as coisas. Então nós vemos o sofrimento de Paulo, tudo, ele não se queixava. A epístola aos Filipenses é chamada da carta da alegria. Ele se alegrava em todos os momentos. E outra coisa, ele não tomava nenhuma decisão, porque deixava que Deus agisse. Uma outra oportunidade, se a gente tiver, podemos falar com respeito à organização da igreja de Filipos, e vocês vão ver que ele não se manifestou. Uma palavrinha só, não daria tudo, mas ele deixou que Deus agisse. Nós fazemos isso, ou nós vamos com tudo, Deus está comigo e vai de cara para frente, dá de frente com as coisas, né? Chamo a vossa atenção para o versículo 9 e também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então Paulo está instigando aos suas ovelhas de Filipos para que elas se amassem cada vez mais a Deus. Porque quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar ao seu próximo. E amando a Deus, você não vai ter nenhuma preocupação com as coisas, porque Deus guiará o teu caminho. Deus vai colocar você no caminho que Ele deseja que você esteja. No verso 11, ele diz também: olha, apesar de vocês se prepararem, vocês estarem em coisa, tem uma coisa muito importante: é dar frutos. É dar frutos. No verso 11 ele diz: cheios de frutos de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, vocês já pensaram alguma vez quantos frutos vocês já deram? Eu me questionei várias vezes a respeito disso. Inclusive comentei várias vezes com minha esposa: quantas pessoas será que foram a Jesus por meu intermédio? Uma eu tenho certeza. Uma eu tenho certeza. Mas não me importa, eu só quero que Deus me prepare, que Deus me capacite para que muitas pessoas vão a Ele por Ele, não por mim. Vão pela palavra dEle e não por mim. Talvez falada por mim, mas a dEle, não a minha. Porque pela minha fica meio difícil. Para nós concluirmos, tem algumas lições do texto, livro de Filipenses, para nossas vidas. A primeira delas nós já falamos, que é sermos inferiores aos outros, reconhecer que os outros são superiores a nós mesmos, reconhecer que sobre a igreja a primazia e soberania pertence a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No verso 6 ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Paulo, quando diz de Cristo, ele tem em vista duas coisas. A primeira delas, dirigir a atenção para o seu Senhor e afasta a si mesmo de Timóteo. Então, quando ele diz
até o dia de Cristo, Ele afasta e faz aparecer quem de fato faz as coisas. Então, nem Paulo e nem Timóteo são importantes em si mesmos, mas tão somente Cristo Jesus. No sentido mais profundo, Filipenses é a carta de Cristo à igreja. Paulo escreveu a carta agradecendo a igreja e tal, mas não deixou de exortá-la, não deixou de agir com a sua pastoral. Então é importante, porque eu já ouvi pessoas dizerem, até pastores, eu comecei a obra, aquela igreja está lá porque eu comecei. E aí eu fiquei sabendo que a obra é a economia do Espírito Santo, somente Ele faz a obra. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer a obra de Deus. Nós somos meros auxiliares e fracos ainda, porque nós temos que ser preparados para isso. Essas palavras de abertura da epístola nos estimula sobre o caráter e o desejo cristão em cada um de nós nesta igreja. Porque nós temos que entender o seguinte, ele diz logo aqui, aos santos, tal, bispo, diáconos, não só eles não. Todos nós somos responsáveis pelo bom andamento do corpo de Cristo e pelo andamento da igreja. Isso não é fácil, gente, mas nós temos que fazer, nós temos que aprender como fazer, né? E de que forma podemos fazer isso? Eu vos digo como fazer isso: levando uma vida de acordo com a vontade de Deus, sendo fiéis aos seus mandamentos, termos sempre em mente o que Paulo recomenda à igreja de Filipos. Guardem bem isso que eu vou lhes dizer: estarmos sempre alegres, felizes em nossos açoites e em nossas prisões. Como nós resmungamos, uma dor de dente é o bastante para nós resmungarmos o mais que pode. E olha que nós temos casos aqui dos nossos queridos pastores que passaram por boas e poucas. Uma irmã muito querida também, eu disse, é propósito de Deus, ela sabe quem é. Então nós temos que, tudo que nos acontece tem um propósito, e se aconteceu foi porque Deus permitiu que acontecesse, e aquilo vai servir para a sua obra de algum modo que Ele determina. Então não vamos mais resmungar, não vamos mais murmurar, não vamos mais porque falta dinheiro, porque falta isso, porque falta aquilo, porque o nosso Deus é o Deus provedor, é o Deus que dá tudo que você precisa. Ele não te dá um avião, mas Ele te dá uma vida digna que você possa viver e ser útil às pessoas. Tenho certeza que Deus agirá na hora certa, de acordo com a sua vontade. Mas para isso precisamos buscar cada vez mais comunhão com Deus e seus ensinamentos. Onde nós buscamos os ensinamentos? Onde nós buscamos? Nós lemos a palavra de Deus para entender exatamente o que ela diz para nós? Tem irmãos, aqui não tem, né? Porque aqui não tem banco. Mas a igreja que tem banco tem aquele lugarzinho assim para você colocar a Bíblia. Então o cara vai embora e deixa a Bíblia ali para domingo ele não tem que trazer. Ela já se encontra lá à disposição dele e tal. Isso é mal, porque quando você precisar, na hora da amargura de qualquer coisa, você não vai ter força para resistir e se entregar na mão de Deus para que Ele continue com isso. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Olha que bacana, todo mundo sabe esse versículo, não? Acredita nisso?
Acreditam? Que bênção. Queridos, que a graça do Senhor, da sua misericórdia, tenha colocado, tenha aberto, aguçado os nossos ouvidos e aberto o nosso coração para receber esta mensagem. Tem gente que diz, foi uma mensagem humilde. De Deus nada é humilde, de Deus tudo é grande. 2 palavras só, em nome do Senhor, é muita coisa. Oremos para que o Senhor Jesus Cristo devolva tal caráter em cada um de nós. Busquemos desde já a graça e a bênção do Pai, para podermos servi-lo como Ele merece. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. O irmão que está ao lado, o irmão que está à nossa frente, todas as pessoas que estão próximas a nós. Deus, que nós, em comunhão com o Senhor, tenhamos sempre a compreensão, Pai, correta, de que estamos na igreja para servir. Que estamos aqui, Deus, para sermos cristãos operantes, cristãos tementes ao Senhor, cristãos realmente que têm prazer em servir e andar em serviço para o Senhor. Meu Deus, que em comunhão com o Senhor nós sejamos uma igreja que tenha a clareza de reconhecer a supremacia do Senhor em nossas vidas, de entender que só estamos de pé porque o Senhor nos colocou, que só caminhamos como caminhamos porque o Senhor nos controla, o Senhor nos dirige, o Senhor nos põe onde estamos, Deus, e que não há nada que nós façamos que possa mudar os planos do Senhor. O Senhor executa tudo conforme apraz a sua vontade eterna e soberana. Continue conosco, Deus. Continue abençoando a vida do nosso irmão. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe ele aqui nessa noite para trazer a mensagem do Senhor. Que os nossos estudos sejam estudos realmente profundos, que aperfeiçoem cada dia mais a vida desse amado irmão, e que ele seja útil na obra do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus amados. O pastor fica muito satisfeito quando ele vê o resultado do trabalho, né? Principalmente a gente que é professor também. E eu fico alegre quando eu vejo os meus alunos desenvolvendo, né? E agora eu estou trilhando uma caminhada nova. O Toninho está sendo nossos projetos pregadores aí. O Toninho está sendo o primeiro deles. Eu louvo a Deus porque eu vi uma significante mudança, principalmente dos pontos que eu corrigi nele, né? E os outros já estão aqui, todos anotados aqui para a gente corrigir depois. Ok, irmãos. Meus queridos, nessa noite nós temos a alegria imensa de anunciar aos irmãos que nós iremos batizar uma irmã. Eu louvo a Deus porque o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que Paulo pregava, que Paulo ensinava, a igreja tem sido ensinado dentro da Igreja Presbiteriana do Progresso. E como resultado disso, nós não precisamos forçar a barra.
as pessoas vão vendo a sua necessidade, vão vendo a sua carência, vão vendo que estão perdidas e que precisam de salvação em Cristo Jesus, e elas, por meio do chamado de Cristo, vão se entregando. E foi isso que aconteceu com a nossa irmã Paloma, né? Da qual tive o prazer de caminhar com ela, né? E discipular essa irmã durante esse ano, e ser mais intenso nesses últimos 6 meses do ano, né, Paloma? E glória seja dada ao Senhor, porque a nossa irmã entendeu a sua real necessidade e entendeu a sua necessidade de ter um compromisso com Cristo Jesus. E nós vamos então passar no nosso procedimento de batismo, que é um sacramento. As igrejas reformadas entendem apenas 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia, que são objetos visíveis da ação de Cristo na vida da sua igreja. Então nós temos o sacramento batismo e o sacramento Santa Ceia como os sacramentos das igrejas reformadas. E essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Progresso, é uma igreja reformada, e ela crê nas suas confissões. E diante disso, então, eu quero convidar alguns irmãos que são líderes, né, dessa igreja, Alexandre, Daniel e seu Edson. Por favor, irmãos, tomem assento aqui e me ajudem. Da mesma maneira, também tenho 2 presbíteros que estão aqui conosco nesta noite e que também, de forma indireta, e o Toninho talvez agora, né, pregando aqui conosco, me ajudando de forma mais direta. Então, o presbítero Toninho, ou Antônio Carlos, eu chamo de Toninho porque eu tenho carinho, né, com ele, mas o presbítero Antônio Carlos e o presbítero Reinaldo Borges, por favor, sentem-se aqui também, meus irmãos. Tem cadeira aqui, acho que não dá. Vem? Aqui, filha. Libera a cadeira para aí, por favor. Isso. Bom, meus queridos, então eu passo a informar essa igreja que a nossa irmã Paloma Andrade foi examinada pelo conselho, da qual rege a Igreja Presbiteriana do Progresso, devido à sua atual situação de congregação, que é o conselho da Sexta Igreja. Então nós avaliamos a nossa irmã, e testemunha disso está aqui o presbítero Reinaldo Borges, que estava na sabatina dela, na avaliação dela. E a irmã então foi examinada e aprovada para ser batizada e professar a sua fé publicamente. Então Paloma, que está aqui, né, vai ser batizada nessa noite, vai professar a sua fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele ordenou que os servos que fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão, então batizassem. Batizar, Paloma, é confessar a Cristo diante dos homens. Batizar, meus irmãos, em Cristo Jesus, não é fazer parte de uma igreja apenas. As pessoas pensam, vou fazer parte daquela igreja e eu vou me batizar. Isso não quer dizer nada. Você pode batizar e ser membro de uma igreja e não fazer parte do corpo de Cristo. O que faz com que as pessoas façam parte do corpo de Cristo é entenderem que o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade e Ele salva. É entender que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, diz o texto em Mateus 10, versículos 30 e 32, que todo aquele que me confessar, o próprio Jesus dizendo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Paulo, lá em Romanos, diz o seguinte: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de Cristo. Visto então que pela graça de Deus a nossa irmã Paloma está resolvida a unir-se aos discípulos de Cristo Jesus, que é a sua igreja, ela então hoje vai professar a sua fé biblicamente.
E eu então gostaria de convidá-la para que fique aqui em pé, diante da igreja, Paulo. Vem aqui. E eu vou fazer algumas perguntas para você. E eu quero que você responda diante da igreja. Tá? Você crê em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da vida. Você crê nesses três? Você confessa que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que ela é a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de Jesus Cristo? Você confessa? Você confessa que foram concebidos, que você foi concebida em pecado e que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei do Senhor, inclinando antes a amar e a fazer aquilo que essa lei condena, e tem pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Você confessa isso? Você confessa firmemente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe pede? Você confessa isso? Você está sinceramente arrependida de todo o mal que tem feito diante de Deus e resolvida a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que lhes proíbe em sua palavra e fazer a sua vontade, auxiliado pela graça do Senhor Deus? Você confessa isso? E eu agora quero fazer perguntas para você, igreja, pelo menos uma. Eu quero que você fique de pé para responder essa pergunta. E vocês, como membros desta igreja, se comprometem a auxiliar a nossa irmã e caminhar com ela e ajudá-la a ser um instrumento nas mãos do grande, poderoso Rei e Salvador Jesus Cristo? Vocês se comprometem? Sim. Minha irmã, você se compromete, como membro dessa igreja, a se sujeitar sempre à disciplina da palavra e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras? Você se compromete? Bom, meus queridos, dito essas palavras, então, nós iremos passar para o batismo da nossa irmã. Os irmãos podem se assentar, e nós iremos então orar a Deus e agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, e logo após nós iremos então passar para o batismo. Vamos orar? Feche seus olhos. Eterno Deus, soberano, Criador do Rei dos céus e da terra, Rei deste mundo, Rei dos reis, Pai, nós estamos diante do Senhor, agradecidos ao Senhor, porque mais um filho teu volta para casa, mais uma filha do Senhor está regressando de uma vida de pecado, está deixando de amar mais os prazeres deste mundo para agora amar mais a Cristo, a razão de viver, o Senhor dos senhores, o seu Salvador. Louvado seja o Senhor. Deus, que o Senhor fortaleça essa nossa irmã, Pai, que o Senhor faça com que tua serva caminhe temente ao Senhor todos os dias de sua vida, que ela ame a palavra do Senhor, que ela tenha ela como regra de fé e prática de sua vida. Deus, que o Senhor fale com ela todas as vezes que ela abrir esta palavra por meio do teu Espírito, e testifique tua verdade no coração de nossa irmã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Alô, nós vou pedir para você que você se ajoelhe. Eu vou então batizá-lo. Para me auxiliar, eu vou pedir ao presbítero Toninho. Por favor. Filho do eterno Deus, que retorna hoje à sua casa, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. E amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que o Senhor trabalhe na vida dessa irmã, e que agora entre em comunhão com o Senhor por meio daquilo que o Senhor deixou para nós como sinal da Tua aliança, que é o batismo, Deus. Pai, que essa irmã seja fortalecida pelo poder da Tua palavra e que ela cresça firmemente, sendo instrumento útil na Tua obra, ganhando muitos outros para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ficar de pé. Vamos cantar no hino? Vamos ficar de pé com a igreja? Nós vamos passar então para a Santa Ceia do Senhor. Nossa irmã Paloma irá participar pela primeira vez desse momento edificante para a sua igreja. Eu gostaria de convidar você para que abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23.
A palavra do bom Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Meus queridos, essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Progresso. Essa mesa é da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você foi batizado, confessou Cristo Jesus, como a nossa irmã Paloma fez, numa igreja verdadeiramente evangélica, uma igreja realmente que tem compromisso com a palavra de Cristo Jesus, com a sua disciplina, com a aplicação correta e a distribuição correta dos seus sacramentos, então, meu amado, eu te convido a poder participar deste momento, tá? Mas se você ainda não fez esse compromisso, não faça como as pessoas aqui em Corinto estavam fazendo, comendo e bebendo para regalar-se, participando de forma infiel, porque não fizeram esse compromisso, porque você está trazendo dano para a sua própria alma, você está condenando a si mesmo, tomando tal atitude. Se você não está em comunhão com a sua igreja, se você nunca fez um batismo e uma profissão de fé numa igreja genuinamente evangélica, não coma, porque você está trazendo juízo para você. Não beba, porque você está trazendo juízo para você mesmo. Mas se você é um cristão, está em plena comunhão com a sua igreja, então eu te convido a poder participar. Se você não está em disciplina com a sua igreja, você está convidado a participar da mesa do Senhor. Nós iremos então passar para o nosso momento de distribuição. E todos os irmãos então que vão participar, à medida que os nossos irmãos forem entregando os elementos, você fique de pé e toma do cálice e do pão.
Algum irmão foi omitido na distribuição dos elementos que ele se manifestar? Não. Vamos ficar de pé todos aqui? O sangue derramado por nós. Beber de Deus. O sangue derramado por nós. Beber de Deus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo partido por vós. Comei dele todos. Comamos o pão. Por semelhante modo, ele tomou do cálice e disse: este é o meu sangue derramado por vós. Bebei dele todos. Bebamos juntos. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento que estamos aqui, relembrando, ó Pai, teu sacrifício por nós na cruz. Te louvando, Pai, porque se não fosse através do Senhor, nós estaríamos perdidos, ó. Porque o Senhor é nosso resgatador, nosso salvador. E obrigado porque a sua palavra nos trouxe aqui na tua casa, nos trouxe perto do Senhor, ó Pai, porque nós mesmos não conseguimos ir até o Senhor, mas o Senhor nos resgata, nos busca, Pai, e queremos te louvar por isso. Por cada um que está aqui, ó Pai, e que o Senhor continue a nos fortalecer, nos dar graças, ó Pai, e a nos orientar cada dia através da Tua palavra, Pai, e através da Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. A liderança permaneça sentada aqui à frente. Eu gostaria, os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de convidar alguns irmãos para virem à frente nesta noite. Nós estamos praticamente encerrando aqui as nossas atividades, agora entre as nossas festividades, e é momento de nos alegrar, irmãos. A Igreja Presbiteriana do Progresso tem crescido, glória a Deus por isso, e alguns membros já foram recebidos esse ano, e eu então quero convidá-los para estarem aqui na frente, e nós vamos orar com vocês, os irmãos que foram recebidos esse ano. Eu vou falar os nomes, você vem à frente: Emilton, Damares, Robson. Podem ir, irmãos. Dona Egídia, Anor, Paloma, Rose, Yasmin, Daniel. Cadê a Rose? Rose está com a Yasmin para dentro. Meia. Ok, vamos aguardar a nossa irmã. Olha o tanto que a Igreja Presbiteriana do Progresso cresceu esse ano. Glória a Deus por isso. Eles já são membros da igreja, eles já são membros, eles já são membros, né? Esses irmãos é porque chegaram por pública profissão de fé. A Jéssica veio me questionar aqui sobre o público profissional de fé e transferência, jurisdição a pedido. Ela me perguntou sobre o Gustavo e a Rita. Eles dois são membros da Igreja Presbiteriana do Progresso porque são membros da 6ª Igreja Presidente Franca. Então, automaticamente já são membros da Igreja Presbiteriana do Progresso, né? Esses irmãos vieram de outras igrejas, né? Ou de outras igrejas evangélicas ou de outras igrejas presbiterianas dentro de Franca, né? Então foram recebidos esse ano, e Paloma batizada esse ano. E eu quero ler um texto, um salmo com os irmãos,
que é o 117, para daí então ser a nossa destra de comunhão, de recepção dos irmãos. Salmo 117. Amados irmãos, a palavra do bom Deus nos diz assim no Salmo 117: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana do Progresso. Que essa casa seja sua casa, seja lugar de oração, que você contribua para o crescimento desse povo, dessa igreja, que você veja o quão você é importante para nós, meus amados, e que vocês sejam instrumentos nas mãos do Senhor Jesus Cristo dessa igreja, e que muitos outros possam vir a Cristo Jesus por meio da vida de vocês. Deus muito os abençoe. Eu vou aí cumprimentá-los juntamente com a minha liderança. O seu Edson. Isso, e aí vocês fazem pose para a fotinha, tá? Para o relatório. O seu Edson e Alexandre. Seja muito bem-vindo. Vamos para a foto? Dona Egília, seja muito bem-vinda. Fotinha do relatório. Viu? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, Carla. Isso aí. Minha filhinha, Deus te abençoe muito. Seja muito bem-vindo, Cauã. Fotinho do relatório. Jamais. Muito. Família linda, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Saiu? Ó, vizinho, pastor, bebelinha. Ah, que beleza. Coisa linda. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Muito. Cheguei para vencer. Vem cá, meu amor. Vamos. Tirar a foto. Vem cá, meu bem. Jéssica, vem cá. Bom, irmãos, e eu também cheguei esse ano, né? Para aquele programa. Junto com os irmãos, né? Isso aí. 2014. Valeu, né? Ok. Meus amados, podemos assentar, vamos concluir nosso trabalho. O seu Edson Alexandre permaneça aqui na frente. Os demais irmãos, vamos colocar de pé, vamos cantar mais um hino. Rude Cruz. Mas eu sei
Senhor da igreja. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor pela oportunidade que nós tivemos de cultuá-lo nesta noite. Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos fortalecer como igreja do Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está nesta noite. Em especial te agradeço pela vida dos nossos irmãos que se achegaram este ano para a Igreja Presbiteriana do Progresso. Aqueles que vieram por transferência, por jurisdição, vindos de outras igrejas evangélicas, bem como nossa irmã Paloma, que foi recebida na família cristã por batismo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por aqueles que aqui já estão há mais tempo, fundadores deste trabalho, irmãos perseverantes, que oraram, Deus, que labutaram ardorosamente, enfrentaram dificuldades, enfrentaram oposição, enfrentaram, Deus, toda sorte de dificuldade, porque hoje eles estão presenciando o alvoroço dessa igreja, o nascimento, o desenvolvimento, porque a igreja do Senhor, nem o inferno pode contra ela, e não é por causa dela não, é por causa de Cristo Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, o eterno Redentor. É Ele quem chama o pecador à mudança. É Ele quem vem ao coração daquele que é incrédulo, daquele que está duro, daquele que pensa que sabe mais, que é bobeira ser crente. É Ele que vem ao coração do pecador. Ele diz: você precisa de mim para ser alguém, para ter sentido na sua vida. É Ele que chama, é Ele que transforma o pecador caído em nova criatura. A Ele toda a glória eternamente. Amém. Recebeis a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, igreja eleita, escolhida antes da fundação deste mundo. Amém. Amém. Cantemos o Amém Tríplice.